Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença. Obrigada, Deus, por tudo quanto o Senhor já fez neste lugar. Mas agora, Deus, chegou o momento de ouvir a Tua palavra que está com a filha, que o Senhor venha usar ela como canal de bênção para nossas vidas. Porque eu creio que algo de especial o Senhor ainda tem para nós nesta noite neste lugar. Continua conosco, Senhor, é o que pedimos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento um instante, vou estar louvando a Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, ao meu esposo pela confiança e pedir para que os irmãos fiquem em espírito de oração e atentos à voz do Espírito Santo, amém? Porque é Ele que tem um particular contigo nessa noite. É verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu posso falar conosco neste lugar. Oh, aleluia. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro, enganador, suas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro. Mas contudo não se renda, porque Deus já mandou para essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Ele diz assim para você, ó: não chores mais, levante a cabeça e anda, tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também. Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, não, oh, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Oh, aleluia, Ele não atrasa, Ele chega na hora certa, aleluia. Não há sepultura que impeça os sonhos de Deus se cumprir na minha, na tua vida, aleluia. Marta, se creres em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair. Oh, com vida, aleluia. Com vida, Lázaro saiu. Com vida,
só Deus pode. Convida, convida, Lázaro saiu, convida, não chores mais, levante a cabeça e anda, tua vida é de Deus e Deus manda, não temas, Jesus é contigo, em ti dá paz. Tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus em coisas que só Jesus faz. Aleluia. Tem coisa que é só Ele, amados. Muitas vezes o homem e a mulher tentam nos ajudar, mas tem coisas que só Jesus pode fazer por mim e por você. Eu gostaria que os irmãos colocassem sobre os seus pés e abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Atos, capítulo 27. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Atos 27. Vamos ler a partir do versículo 3. Aleluia. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sino, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmoné. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fênix, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, invernar ali. E soprando do sul brutamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado o Euro-Aquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando esta para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa de Sirte, anameadas as velas, assim foram à toa. E andando nos agitados por um veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos
com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não só se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Aleluia, os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu gosto muito do ministério do apóstolo Paulo, né? Porque ele, assim como muitos de nós, mudou da água para o vinho. Nós conseguimos perceber a mudança, o agir, né, do Espírito Santo na vida desse homem. Glória. Não que o Espírito Santo não tenha agido e transformado a vida de outros discípulos, assim como Pedro e tantos outros, mas quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, né, que nem caminhou com Jesus e teve a sua vida transformada, nós nos lembramos daquela passagem quando aquela mulher derramou um vidro, né, de perfume muito valioso aos pés de Jesus e foi se questionado por que gastar, né, aquele perfume, por que não vendê-lo e dar de comer aos pobres. E o Senhor Jesus diz que muitos tinham sido os pecados dela perdoados. E a quem muito lhe é perdoado, muito maior ainda é a sua gratidão para com Deus. Quando você olha para a vida de algumas pessoas que nasceram, né, num berço evangélico e permaneceram pela graça de Deus por toda a sua vida na igreja, há uma mudança na vida deles? Sim. Há uma gratidão dentro deles por estarem ali? Sim, mas não se compara a gratidão que é na vida daqueles que já experimentaram as bolotas dos porcos, né? Quando você pensa naquele jovem que decidiu sair da casa do seu pai e achou que lá onde ele estava não era bom o suficiente e que talvez lá fora fosse melhor. E aí quando ele volta, a gratidão e o valor que ele dava a tudo que ele tinha ali era muito maior do que outrora. Por isso que eu gosto muito de estudar a vida do apóstolo Paulo, porque nós nos identificamos com ele, né? Porque talvez outrora alguns de nós passávamos de frente a uma igreja evangélica e achava aquele povo louco, aquele povo barulhento, misericórdia. Eu lembro que nos primeiros dias que eu ainda não era cristã, eu comecei para a igreja muito pequena, mas aí na adolescência a gente se rebela um pouco. E aí fiquei um tempo fora dos caminhos do Senhor. E aí a minha tia sempre me convidava, porque eu sou de uma família cristã. E quando eu chegava ali na igreja, tinha o mover do Espírito Santo, né? E eu não entendia nada daquelas coisas, eu me assustava. E por muitas vezes eu dizia: Deus me livre, porque eu não quero isso para minha vida, né? E hoje eu sinto a presença de Deus e sempre procuro dar lugar. E talvez outros olham para mim e pensam a mesma coisa que eu pensava, né? Mas o Senhor, Ele nos transforma e Ele nos mostra, assim como Ele mostrou para Paulo, que é
padecer pelo Evangelho, porque ele foi alguém que ele não foi chamado no amor. A Bíblia diz que bendito, né? Que bom que você viesse pelo amor e não pela dor, né? E o apóstolo Paulo, ele não foi pelo amor, ele foi pela dor. Glória a Deus. Ele se voltou para Jesus, ele se voltou para Deus, quando ali no caminho de Damasco, quando ele estava com as cartas debaixo do braço, pronto para matar mais meia dúzia de cristãos, pronto para matar mais meia dúzia de pessoas que professavam a fé em Jesus, quando ele cai de joelhos diante daquela luz imensa. E a palavra de Deus diz, quando Paulo ele conta o testemunho dele, ele diz que todos viram a luz, mas apenas ele ouviu a voz. Aleluia. Todos os irmãos têm a oportunidade de ver o Evangelho, de ver as maravilhas, de ver o mover de Deus, mas poucos têm a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E que bom que eu e vocês fazemos parte, né, desses poucos que ainda ouvem a voz do Espírito Santo. E que ainda se propõem a padecer por amor de Cristo. Porque Ele não nos prometeu o Evangelho que tem sido pregado, onde não há doença, onde não há pobreza, onde não há luta, onde só há vitória. Na verdade, Ele nos prometeu um Evangelho de luta, de padecer. Quando a Bíblia nos diz que aquele que quer seguir a Jesus, que tome a sua cruz e o siga. Nessa frase, irmãos, já está dito que há uma cruz a ser carregada, há um preço a ser pago. E todo aquele que fala do Evangelho, que não aponta para uma cruz de renúncia, seja anátema, seja maldito, né? Porque não é esse Evangelho que o Senhor tem para mim, para a tua vida. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fui voltando a alguns capítulos, porque muitas vezes quando você vai ministrar sobre algo, você tem que muitas vezes examinar o que vem depois, às vezes o que vem antes, para se contextualizar naquilo que tem acontecido. E quando eu estava lendo e estudando essa palavra, eu comecei a observar que o apóstolo Paulo, por meio das suas prisões, ele testificava do poder de Deus na sua vida. Todas as vezes que o Senhor permitiu que Paulo passasse por prisões, foi para que ele alcançasse aqueles que talvez ali no meio do povo nunca se chegariam para ouvir o Evangelho. Então a defesa de Paulo, irmãos, sempre foi o seu testemunho de vida. Todas as vezes que colocavam ele diante de centuriões, diante de governadores, diante de reis, para acusá-lo de fazer parte da seita, essa seita que eu e você somos parte, né? Que naquele tempo era visto como algo herege, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso diziam que era seita, porque diziam que não estavam de acordo, né, com os ensinamentos de Deus. E quando Paulo era acusado de fazer parte dessa seita, a defesa dele era contar o seu testemunho. Então, através das prisões, através das moléstias que ele sofria, o nome de Jesus era propagado. Talvez o que outros discípulos, né, não teriam a oportunidade de falar para um rei, de falar para um governador, através das prisões de Paulo, ele alcançava essas pessoas. E ele compreendia que era assim. Porque antes dele fazer essa viagem, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ele já sabia que ele seria preso, que ele havia tido um sonho, que Deus tinha usado pessoas para falar com ele, que se ele fosse àquele lugar, ele seria preso. Mas ele sabia do propósito que Deus tinha na vida dele. Aleluia. E que talvez para que outros se achegassem a Cristo, ele teria que pagar um preço. Porque para mim e para você estar aqui hoje, houve um preço a ser pago, amado.
E não foi um preço que se foi pago neste século. Desde o princípio, há um preço que vem sendo pago. Há um preço quando a igreja ela foi perseguida. Homens e mulheres morreram, mortos por leões. Era um espetáculo naquela época. Hoje em dia as pessoas vão ao estádio para ver um futebol, muitas vezes. Às vezes vão para assistir um jogo de vôlei. Naquele tempo, o divertimento, amados, era ver os cristãos sendo mortos por leões. E lotavam estádios. Para ver aquelas pessoas eram mulheres, eram crianças. Eles não estavam caçados como animais. Para servirem como um circo. A sua vida era tida como de animais. Porque a morte dele divertiam aqueles que não criam em Jesus. E Paulo, por muito tempo, ele foi um desses perseguidores. Mas aí o Senhor escolhe aquele que talvez ninguém escolheria, né? E às vezes nós não entendemos porque o Senhor salva algumas pessoas. Muitas vezes eu já ouvi de pessoas cristãs este tipo de questionamento. Ah, mas era uma prostituta e hoje está pregando aí. Ah, mas era um assassino, matava, roubava, fazia o mal e hoje se diz pastor, e hoje se diz presbítero. E muitas vezes aqueles que não passaram por situações como essas pessoas outrora viveram não compreendem por que o Senhor os escolhera. Para chegar àqueles que talvez aquele que nasceu dentro de um berço evangélico nunca terá acesso. Verdade, meu Deus. Talvez se não fossem as prisões de Paulo, talvez se não fosse ele ter sido escolhido por Deus, muitas pessoas naquela época não teriam sido alcançadas pelo Evangelho. Porque quando ele remete à corte de Roma, os outros discípulos não teriam essa oportunidade, porque não eram eles romanos. Então como é que o Evangelho chegaria até aqueles reis? Chegaria até aqueles governadores? Porque o Senhor ele não fez o Evangelho restrito, amado. O Senhor Jesus ele não morreu por um pouco de pessoas. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o quiseram. E todo aquele, pois, que o recebeu, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. E quando a gente lê essa palavra, talvez algumas pessoas acreditem que quando Jesus, que estava lá na sua glória, se dispôs a descer aqui à terra, e às vezes, irmãos, nós não queremos descer do nosso palanque, do nosso salto, às vezes nem para falar com um morador de rua. Às vezes nem para pregar o evangelho para uma pessoa que tem se prostituído. Às vezes nem para parar na frente de um bar e falar que Jesus salva e liberta. Olha a glória que o Senhor Jesus abriu mão para vir para esse mundo pecaminoso. E nós nos achamos santos demais, superiores demais, e não queremos descer do nosso pedestal para salvar aqueles que estão perdidos. Aleluia, Deus. Quando o Senhor Jesus se dispôs a descer da sua glória, ele já sabia que aquele povo que era dito escolhido, que o povo judeu não receberia, porque ele conhece tudo e todas as coisas. Então quando ele se dispôs a descer, já foi por mim e por você. Quando nós lemos na palavra de Deus que aqueles para quem ele veio não os quiseram, às vezes as pessoas podem pensar que nós só fomos salvos porque os judeus rejeitaram a Jesus. Mas o plano da salvação nunca foi para um povo específico. Sempre foi para toda a humanidade. Todo aquele quanto quiser tem de graça, né, o poder de entrar na presença de Deus e ser salvo. É como o meu esposo, sempre que ele vai pregar, ele fala, e eu gosto muito dessa fala dele, de que se os judeus tivessem recebido a Jesus, eles pregariam para nós. Porque com Jesus, eles iam aprender, né, o verdadeiro significado do amor. Porque, irmãos, quando a gente ama alguém, de verdade, quando você está bem, você quer que aquela pessoa esteja contigo.
Quando você tem a oportunidade de estar no banquete, você quer que aqueles que você ama estejam contigo. Então, se o povo judeu tivesse recebido a Jesus e tivesse compreendido o amor que Jesus tinha para nos ensinar, eles pregariam o Evangelho. Porque nele seria desperto o amor por toda a humanidade e que todos participassem desse banquete. Aleluia. Só que muitas vezes, irmãos, falamos do amor, lemos lá na Bíblia que o amor tudo suporta. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. É muito lindo. Isso é muito lindo ler, isso é muito lindo quando é cantado. Mas não é tão lindo assim quando se vive. Porque não se vive isso. É Deus, aleluia. Meu Deus, De se aleluia. preocupar em ter um céu cheio de pessoas. Nós temos a mania de achar que A ou B nem é digno de entrar no céu. E nos alegramos, irmãos. Muitas vezes vamos a lugares em que não é ensinado o verdadeiro Evangelho. E em vez de você se preocupar, de você orar, para que o Senhor abra os olhos deles, como o Senhor abriu os olhos de Paulo, a gente se enche de tanto orgulho. Ah, mas esse não guarda a doutrina. Ah, mas não vai para o céu. E não nos preocupamos em querer que eles estejam lá conosco. Eu não quero morar no céu vazio. Eu quero morar no céu cheio de pessoas que adoram e exaltam o nome santo de Jesus. Por isso que quando olhamos para a vida de Paulo, quando ele disse que para ele morrer era lucro e o viver era Cristo. É isso que falta dentro dos nossos corações. Compreender que o viver é Cristo. E qual é a suprema vontade de Jesus? Que todos sejam salvos. Que todos se arrependam. Que a igreja não cesse de orar. Que a igreja não cesse de pedir. E nessa passagem, irmãos, Paulo já havia falado para alguns reis a despeito do seu testemunho quando prenderam ele, né? Estava lá no templo santificando, foram lá, pegaram, prenderam. E ele teve a oportunidade de contar o seu testemunho em sua defesa. E então ele apela para César. E o alvo aqui era que o evangelho chegasse até aquele homem. E até todos aqueles que estavam ao redor dele, né? Porque você imagina quanta influência tem um rei, né? Se um presidente já tem tanta influência, muitas vezes o que ele fala, o que ele faz, serve de exemplo, se torna como verdade. Muitas vezes um pastor, o que ele fala, se torna como exemplo, é verdade. E a gente até discute se chega em outro lugar e estão pregando um evangelho diferente daquilo que você aprende no seu pastor. Imagina um rei. E o propósito de Paulo era chegar até César, para contar o seu testemunho, para que ele também conhecesse quem era Jesus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que colocam ele dentro de um barco, junto com outros prisioneiros. E se levanta a tempestade. E ele diz para aqueles homens que esperassem um pouco, que não era bom que saíssem dali naquele momento. E aí o centurião não ouviu a Paulo. Ele ouviu a voz do piloto, do copiloto, que eram pessoas que entendiam de navegação. Quem era Paulo para dar palpite de navegação? Aquele que fazia tendas? Aquele que era só um prisioneiro? Mas Paulo, ele era direcionado por algo muito maior. Aleluia, Deus. E muitas vezes, irmãos, as tempestades vêm, as tribulações vêm, porque nós deixamos de olhar para o espiritual e começamos a olhar para o carnal, para conselhos de homens. E às vezes há o Espírito Santo dentro do teu coração que te direciona, que te corrige. E às vezes você ouve voz de homens. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, não precisa disso.
faz dessa forma. E muitas vezes tem uma voz dentro de nós dizendo para que nós venhamos agir de outra maneira. Mas a gente é teimoso, olha para o natural, esquece que vive do espiritual e tomamos decisões baseadas no conhecimento humano. E foi o que esse centurião fez. E o que aconteceu? Se meteram no meio do mar e levantou a grande tempestade e grandes ventos. E se batiam contra aquele barco, a ponto deles acharem que o barco ele ia se despedaçar. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor que é misericordioso, vendo também a aflição de Paulo, porque embora somos crentes, confiamos em Deus, a gente também se aflige e a gente também se amedronta quando se levantam as tempestades, quando falta alguma coisa na nossa casa, quando a enfermidade bate a nossa porta. Nós também nos afligimos. E eu acredito que o Senhor, vendo que Paulo também provavelmente estava sofrendo junto com aqueles homens pela desobediência dele, o Senhor ele dá um sonho a Paulo. E no sonho Paulo diz que um anjo aparece para ele e diz que eles não precisavam se preocupar, que o Senhor guardaria todos que permanecessem dentro do barco. Mas aqueles que estivessem fora do barco não estariam sob a responsabilidade de Deus. E não é diferente na minha e na tua vida. Às vezes quando a tempestade vem contra o nosso barco, contra a nossa vida espiritual, a primeira coisa que a gente pensa é pular fora do barco. É querer nadar com os nossos braços e querer nos salvarmos. Mas aquele que permanece dentro do barco, que hoje simboliza a casa do Senhor, a vontade do Senhor, por esses o Senhor se responsabiliza. Glória a Deus, aleluia. Desses o Senhor cuidará. Mas todo aquele que decidir sair do barco, ou seja, sair da direção, sair da proteção, está com as tuas mãos. Essa foi a tua decisão. Depois, não queira computar a Deus a decisão que foi sua, né? E Paulo diz isso àqueles homens, irmãos. Aqui no versículo 21, diz que há muito tempo eles não comiam. Mas eles não comiam não é porque não tinha comida. Eles estavam jejuando. Porque é pregado. Claro que o jejum é uma bênção, né, irmãos? Mortificar a nossa carne para estarmos perto do Senhor é necessário. Mas esse jejum que eles estavam fazendo era como se fosse um flagelo. Sabe? Eles estavam se autoflagelando, sem comer, para que talvez o Deus... Porque ali naquele barco, irmãos, haviam pessoas de todas as religiões, de todas as crenças. E eles estavam se flagelando para chamar a atenção dos deuses que eles criam para socorrê-los. Então fizeram um propósito entre si de não comer. Mas quando o homem de Deus deu uma direção, eles não obedeceram. Então quando você vai lá para... Eu marquei aqui a referência. Provérbios 14, 12 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque muitas vezes, irmãos, nos preocupamos em não perder um culto, nos preocupamos em fazer jejum vários dias na semana, em manter uma vida de oração. Mas quando o Senhor nos dá uma direção, não queremos obedecer. É verdade, Deus. Aleluia. E para Deus é muito melhor a obediência do que o sacrifício. Porque a obediência remete à fé. Quando você obedece, aquilo que Deus te manda fazer, remete a que você está confiando nele. Remete a que você tem fé nele. E o sacrifício é como se você estivesse preparando para algo ruim que há de vir. Ah, porque eu preciso estar em jejum, porque eu preciso, a hora que a luta vir, eu preciso estar preparado. Isso não quer dizer fé. Mas quando você obedece a voz de Deus,
Melhor que fizesse os dois, né? Que jejuasse, que orasse e que obedecesse. Mas jejuar e orar e não obedecer é o tal chamado sacrifício de culpa. E tem muitas pessoas, irmãos, que têm vivido uma vida assim. Como aqueles fariseus daquela época, né? Quando eles jejuavam, eles faziam um bico, uma cara de triste, para que todos soubessem o quão santos eles eram, porque eles estavam jejuando, mas não obedeciam a palavra de Deus. Sabe o que eles faziam, irmãos? Jejuavam. E aí, eles diziam que o dinheiro deles era da igreja para não socorrer a mãe. Adiantava o jejum desse povo? Adiantava a oração desse povo? Quando o primeiro, e mais forte mandamento que o Senhor Jesus falou foi sobre o amor, onde é que estava o amor? E aí, então, depois que Paulo tem essa visão e ele conversa com aqueles homens, o Senhor disse que dali a alguns dias o barco ia se despedaçar, mas que ninguém morreria. E então Paulo ele começa a admoestar aqueles homens que eles voltem a comer, que eles parem de fazer jejum, porque quando o barco fosse a pique, eles iam precisar nadar. Como é que eles iam nadar tudo morrendo de fome? Não ia dar nem para boiar, né? Porque a gente que é gordinho não é fácil para boiar. Os ossos pesados iam afundar tudo. E a palavra de Deus nos diz que ele começa a admoestar aqueles homens para que eles comam, para que eles se alimentem, que eles não fiquem mais se jejuando, judiando na sua carne, porque o Senhor já havia dito que Ele os livraria. Não precisava mais sofrer, precisava crer. Aleluia. Porque aquele que crê, irmão, é como um monte de Sião e não se abala. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Ainda havia uma tempestade, ainda havia um navio que fazia barulho, creque, creque. Cada barulhinho que fazia, é agora que ele vai se destruir. Ainda havia, mas havia sobre eles uma palavra de que eles não padeceriam. O navio vai despedaçar, mas todos serão salvos. E aí eu encerro essa palavra dizendo, irmãos, que a ingratidão, ela é o pior de todos os sentimentos. A gente volta ali para aquele pai que eu falei para vocês no começo, do filho que foi ingrato, porque tinha tudo na sua casa e decidiu sair. Foi uma ingratidão com aquele pai. Aquele povo judeu que rejeitou a Jesus, que decidiu descer da sua glória para que fossem salvos, o rejeitar daquele povo foi uma ingratidão diante daquilo que Deus se propôs a fazer por eles. E Paulo, nessa palavra, lá no versículo 42 e 43, ele também vive uma ingratidão. A palavra de Deus nos diz que quando chega o dia, porque havia dia e hora para acontecer, na minha e na tua vida, amados, há dia e hora, não tem nada no acaso, não é nada jogado no ar. O Senhor tem dia e hora para me abençoar, para te abençoar, para nos dar livramento, e tem dia e hora para sermos provados. Temos que compreender isso. E a palavra de Deus diz que chegou o dia. E aqueles soldados que outrora se flagelavam para tentarem ser salvos, e que pela palavra de Paulo não pereceram, e que pela palavra de Paulo voltaram a comer e se prepararam para o grande dia, e teriam que nadar, aqueles mesmos soldados, amados, intentaram matar todos os presos. Paulo era um dos presos. A Bíblia não diz que quando eles chegam até o centurião, eles se lembram que se estavam vivos e que se seriam salvos. Era pela palavra daquele homem, porque durante essa passagem, depois que Paulo disse que todos tinham que ficar no barco, teve uns teimosos, sempre tem uns teimosos, Pegaram o bote e disseram que iam sair. E aí Paulo chega perante o centurião e lembra ele do que Deus havia dito. E o centurião diz, não, cortem as cordas para que ninguém saia do barco, Porque esses barcos grandes tem os barquinhos menores, Os barquinhos de socorro. E cortou para que ninguém saísse.
E eles não se lembraram. A hora que chegou o grande dia, a primeira coisa que eles pensaram, vão matar todos os presos. Mas que bom que naquela liderança havia um homem que, embora não conhecesse Jesus, era humano. Aí nós começamos a ler essa palavra dizendo que ele tratava Paulo com humanidade. Para de pensar que a humanidade só está dentro da igreja. Só está naqueles que servem a Jesus. Tem muita humanidade, irmãos, em pessoas que nunca pisaram dentro da igreja. E tem muita maldade em muitas pessoas que nunca saíram de dentro da igreja. É Deus, aleluia. E o socorro de Paulo veio de alguém que não era crente. Veio de alguém que até então não conhecia Jesus. Estava começando a conhecer o Deus de Paulo através dos livramentos, né? Que estava vivendo naquele momento. Mas antes disso, já era humano. Já havia o tratado com a humanidade. Porque nada estava fora do controle das mãos de Deus, amados. Paulo iria até César, sim. Ele seria preso, sim. Mas em todo tempo ele estava no controle das mãos do Senhor. Tanto que havia um centurião humano. Porque se não fosse ele, Paulo teria sido morto junto com os outros. E a Bíblia diz que ele disse, não vamos matar a ninguém. Porque o Senhor disse que todos seriam salvos, né? Certamente ele se lembrou do que Paulo havia feito. E a palavra de Deus diz que eles saem do barco, né? E o barco vem a pique. E todos se salvam e chegam, né? Até aquela ilha. E o Senhor cuidou de Paulo, né? E ele vai chegar até Roma. E ele vai cumprir o propósito dele. Quando Deus ele tem um propósito, irmãos, na minha e na tua vida, vão se levantar vozes contrárias. Como aquele piloto. Aqueles que veem as coisas pelo mundo natural. Mas se eu e você estivermos firmados no mundo espiritual, naquilo que Deus falou, nós não vamos precisar pegar atalhos e nem passar por tribulações. Porque vamos estar seguros na direção de Deus. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.